Oi gente, tudo bem? Aqui é o professor Daniel e nós vamos iniciar mais uma aula de geografia, tá certo, pessoal? O tema da nossa aula vai ser o seguinte: a produção agropecuária brasileira. Nós vamos falar aqui um pouco sobre essa produção agropecuária, tá certo? De como isso vai afetar a vida dos brasileiros, se é somente de maneira positiva ou se tem alguma coisa negativa em relação a isso. O Brasil ganha mais ou o Brasil perde mais com isso? Quem no final, quais os brasileiros que vão ganhar com isso, né? Nós vamos nos questionar, nos perguntar, entender de como o Brasil se tornou hoje, pessoal, o celeiro do mundo, tá certo? Vamos lá para o início da aula, beleza, pessoal? Acompanha aí no material de vocês, na página 2. Brasil hoje, agropecuária, o grande negócio. Tá certo? Acompanha. O Brasil lidera a produção mundial de alguns dos principais bens agrícolas produzidos e comercializados atualmente. O país oferece ao mercado mundial bens industriais de alta tecnologia, tá certo? Além dos bens ligados ao agronegócio, nós temos os bens industriais, tipo, exemplo do avião, de eletrodomésticos, de veículos, tá certo? Só que o Brasil teve seu pontapé, seus investimentos iniciais no agronegócio. E não seria diferente se ele se destacasse no mundo hoje com o agronegócio. Beleza? Mas, professor, desde quando o Brasil tem esse papel de celeiro do mundo? Nem sempre foi assim? Nem sempre foi assim? Nem sempre foi assim. Nós vamos entender como esse papel foi alcançado pelos brasileiros. Ok? Vamos lá, acompanha comigo aqui, pessoal. Você pode olhar aqui nesse desenho que eu fiz aqui no quadro. Seguinte, o Brasil aqui no centro, mandando e com várias setas para diversas partes do planeta, tá certo? Estados Unidos, Europa, Oriente Médio e Ásia vão se destacar como um dos principais consumidores dos produtos brasileiros. Mas, professor, o que o Brasil produz aqui que a Ásia e os Estados Unidos não produzem? Pessoal, o Brasil recebe hoje o título de celeiro do mundo. Um destaque aqui para a agroindústria, onde o Brasil vai se destacar a nível global. Atender diversos países, diversos continentes, a nível global, atender de acordo com seus produtos agroindustriais. Mas o professor, o que é exatamente a agroindústria? A agroindústria está ligado à produção de proteína animal, toda a proteína que é proveniente dos animais, beleza? Como carne de gado, carne de frango, carne de cavalo, carne de porco. São diversas proteínas animais que existem no mercado que o Brasil vai procurar atender esses mercados, tanto interno quanto externo, ok? E também os vegetais. O Brasil, pessoal, vai se destacar principalmente na produção de soja. Soja, pessoal, vai ser o cargo-chefe de todos os vegetais, grãos e vegetais produzidos aqui no Brasil. O Brasil vai ser o líder mundial, passando até mesmo, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos que sempre se destacou na produção de soja. E soja, pessoal, para que serve a soja? O mundo todo consome soja. É só os Estados Unidos que vão consumir a soja brasileira? Claro que não. A soja brasileira vai para onde? Para a Europa, vai para o Oriente Médio, vai principalmente aqui para a Ásia. A Ásia, pessoal, vai consumir muito a soja brasileira. Vamos dar um destaque aqui. Para quem? Para quem? Para quem? Para a China. China, que já é a segunda maior economia do planeta, que está em ascensão, provavelmente até 2040, ele vem a ultrapassar a primeira maior economia do planeta, que é os Estados Unidos, né? Pessoal, a China vai consumir muita soja brasileira, vocês não têm, nossa, é uma quantidade enorme. Mas, professor, a China também não seria um dos maiores países do mundo? Por que a China não produz soja no seu próprio território? Ela é capaz de produzir? Ela é capaz de produzir. Só que
A soja, pessoal, vai necessitar de um clima quente. Em determinadas épocas do ano, você precisa ter pouca água. E no seu cultivo precisa ter muita água. Só próximo à colheita que ela precisa de pouca água, tá certo? Mas no cultivo dela precisa de muita água, muita água. E eles não produzem soja justamente por conta disso. O déficit de água. E também tem outro fator que vai contribuir para que a China não produza soja. Qual seria esse fator, professor? A geografia do local, o relevo local na China. Cara, a maior parte é montanhosa, é desértica. Então não tem como se produzir soja nessas regiões. Já o Brasil não. O Brasil vai se destacar pelo seu clima ser mais quente e úmido, ter uma quantidade de água muito grande. Lembra, pessoal, da aula que nós falamos sobre água? Teve uma aula aqui que eu destaquei que de toda a água doce disponível para consumo do mundo, ou seja, aquela água doce que não está congelada, o Brasil vai concentrar 12% dessa água doce. Então, pessoal, é uma quantidade muito boa para se utilizar das diversas formas possíveis. Beleza? Então, os fatores naturais vão contribuir para que o Brasil seja o celeiro do mundo. Fatores geográficos, vão contribuir para que o Brasil seja o celeiro do mundo. O Brasil vai ter um papel de destaque, pessoal, muito grande mesmo. Vocês podem ter certeza absoluta disso. Tanto é China, Oriente Médio. Só Oriente Médio não seriam aqueles países árabes e tal. Eles têm dinheiro, meu filho, pode ter certeza, eles têm muito dinheiro. Muito dinheiro. E de onde vem o dinheiro deles? Petróleo. Petróleo, pessoal, vai fazer com que o padrão de vida da elite do Oriente Médio seja elevadíssimo. Então, consumo de carne vai ser elevado. Pessoal, tem como eles produzirem carne lá? Tem, só que não vai ter uma diversidade tão grande e vai ter um custo muito alto, justamente por causa de quê? Da água. O Oriente Médio também está dentro de na maior parte dele é zona desértica, tá certo, pessoal? Então, isso vai contribuir para que essa produção de carne não tenha um destaque tão grande assim nessa região, ok? O Oriente Médio vai começar a comprar os produtos das regiões que têm melhores condições de produzir. O Brasil é que vai ganhar o destaque. Mas, professor, por que o Brasil vai ganhar um destaque, professor? Olha o tamanho do território do Brasil. Ele está próximo ali do Equador. É uma zona de uma presença de água muito marcante. Tudo isso vai contribuir para que o Brasil tenha esse destaque. Beleza? O que outros países não têm. Então, o Brasil seria, nesse caso, um país privilegiadíssimo. Tá certo, pessoal? O privilégio do Brasil vai ser elevado. Por quê? Por causa de fatores naturais. Tudo isso vai contribuir para o destaque do Brasil. Ok? Mas vamos lá para o slide, pessoal. Página 3. Como o Brasil atingiu esse outro patamar na agroindústria? Vamos lá. Diferentemente do período colonial, que já havia dependência de apenas uma... vamos lá, começar de novo. Vamos lá. Diferentemente do período colonial, em que havia dependência de apenas um grande bem de exportação, fosse o açúcar ou o café, direcionado para alguns países da Europa, o Brasil é, na atualidade, o celeiro agrícola mundial. O país é líder na venda de diversos produtos, como açúcar, feijão, café, laranja e destaca-se também na produção de soja e carne bovina. Os resultados atuais são associados ao intenso processo de modernização do campo, em que os cultivos passaram a contar com insumos industriais diversos. Beleza, pessoal? Lembre-se bem, o que ele colocou aqui, pessoal, de primeiro foi que o Brasil, anteriormente, ele dependia apenas de um produto. Então, assim, o Brasil se destacava aqui, por exemplo, está aqui, ó. O Brasil teve um período que se destacou na produção de café.
O café, pessoal, foi o cargo-chefe das importações brasileiras durante muito tempo. Na verdade, as exportações brasileiras durante muito tempo. Beleza? Isso, pessoal, fez com que o Brasil crescesse. Só que quando você baseia sua economia em somente um produto, qualquer problema que aconteça com esse produto vai afetar diretamente sua economia. Ok? Então o Brasil já teve sua fase aqui do algodão, do café, do açúcar. Mas hoje, pessoal, o Brasil diversificou por completo o seu processo agroindustrial, de produção agroindustrial. Ele produz soja, produz laranja, feijão, trigo, café, algodão, açúcar. Os produtos, pessoal, são diversos. Tudo que é produzido no Brasil aqui tem uma diversidade muito alta. Ok, pessoal? Isso vai fazer com que o Brasil tenha um destaque. Vai conseguir abastecer o seu mercado interno sem problema algum e vai conseguir produzir tanto que terá a capacidade de atender às necessidades de outros países. Vamos dar um destaque aqui aos países que ficam mais próximos ao Brasil. Os países da América do Sul podem comprar produtos brasileiros. Tem uma facilidade de escoamento muito grande. Mas, professor, até mesmo quando o Brasil estava nesse período aqui de produção de somente uma coisa ligada à agricultura, como assim? O Brasil lucrava com isso? Quem lucrava com isso? Pessoal, nós temos que lembrar que o Brasil, para ser Brasil de fato, demorou muito tempo. O Brasil como nós conhecemos hoje. Ele já foi dividido em capitanias hereditárias, já teve um sistema de produção de plantation, então ele adotou muitos sistemas antigos para sua formação atual. Isso fez com que o crescimento do Brasil, que era ligado à agricultura, fosse muito pequeno. Ele não tinha um destaque, não tinha tecnologia. Mas, professor, por que não tinha tecnologia? Justamente porque a metrópole Portugal, que é um país bem pequeno, dominava o Brasil aqui do jeito que ele queria. Era proibido o Brasil produzir seus produtos agrícolas e isso é vendido aqui. Eles tinham passado pelo processo de industrialização em Portugal para voltar ao Brasil. Tá certo? Além de outras coisas sem ser produtos agrícolas, por exemplo, uma mesa. A mesa tinha que ser produzida lá e vendida aqui. Tinha que ter lucro para Portugal. Isso não fazia sentido. Portugal deixar que o Brasil crescesse e ultrapassasse o próprio Portugal. Então uma série de bloqueios eram feitos ao Brasil. Uma série de restrições eram colocadas ao Brasil para que ele não se desenvolvesse. Por exemplo, um ciclo aqui do açúcar, o Brasil se tornou um destaque global na produção de açúcar. O clima era favorável, o solo era favorável e ele tinha uma vasta área para se produzir açúcar sem problema nenhum, atendendo à demanda global, a demanda de Portugal e a demanda global, tá certo? E o Brasil vai se destacar em relação a isso. Só que, devido a essas restrições, ele não vai ter o crescimento que ele teria se não tivesse essas restrições, ok, pessoal? Então, pessoal, o crescimento agroindustrial do Brasil foi muito lento. Foi dado a pequenos passos. 1, 2, 3, 4. Só que, com a independência do Brasil, com a liberdade dos produtores brasileiros de produzir sem problema nenhum, o Brasil pôde galgar novos patamares, onde ele podia atingir um público maior, poderia diversificar a sua agroindústria, tá certo? Vale a pena lembrar, pessoal, também que as primeiras indústrias que surgiram no Brasil, elas estavam voltadas à agricultura, ao curtume do gado, ao tratamento do couro, para a transformação de produtos agrícolas em produtos mais industrializados, que passam pelo processo de industrialização.
Então, pessoal, a indústria ela surgiu primeiramente com a agricultura, juntamente com a agricultura, no caso. Os dois surgiram juntos, ok? Isso fez com que o Brasil desse os primeiros passos mais avançados, possamos dizer assim. Só que, em relação à Europa, aos Estados Unidos, a agroindústria brasileira estava muito atrasada mesmo. Por quê? Porque a Europa e os Estados Unidos já contavam com produtos, com meios que já eram bem mais avançados tecnologicamente. Como assim? Enquanto no Brasil a produção agrícola era manufatureira, ou seja, tudo produzido com as mãos, os trabalhadores, uma massa de trabalhadores muito grande, nos Estados Unidos e na Europa já não era assim. Eles tinham quem para trabalhar para eles? Tratores, tá certo? Reforma agrária, Europa e Estados Unidos, sem problema nenhum, aconteceu dividindo as terras, fazendo com que cada produtor diversificasse seus produtos, fazendo com que o escoamento se tornasse mais rápido, a facilidade de crédito fosse maior, fosse melhor. Tudo isso, pessoal, fez com que os Estados Unidos e a Europa dessem passos mais largos em relação à agricultura, ok? Só que a Europa tem um porém. Qual o porém da Europa? O tamanho reduzido. O continente europeu é muito pequeno, tá certo? Existem diversos países, só que diversos países que são minúsculos em relação ao Brasil, por exemplo. Portugal, ele cabe perfeitamente em qualquer outro estado brasileiro. Portugal é muito pequeno. E como é que a agricultura poderia se desenvolver em um canto pequeno, um canto com montanhas, um canto que não tem um clima tropical legal que dê para eles plantarem, tá certo? O Brasil não. O Brasil ele já tem essa facilidade natural. Devido ao quê? Pontuando mais uma vez, acesso à água, muitas terras, o clima tropical favorável, tropical úmido, terras agricultáveis, um solo relativamente profundo, tá certo? Tudo isso facilitou o crescimento do Brasil. O que faltava ao Brasil? Tecnologia. Essa tecnologia, pessoal, passou a ser adquirida pelos grandes produtores brasileiros. Ou seja, aquele grande fazendeiro, aquele dono de fazendas de gado, ele começou a adquirir esses produtos. Mas o que não aconteceu no Brasil, o que aconteceu em outros países aqui no mundo, foi a reforma agrária. A reforma agrária, pessoal, no Brasil não se tornou possível devido a esses grandes produtores acharem inaceitável esse processo de reforma agrária. Qual a justificativa para a reforma agrária? Distribuição igualitária da terra, melhor aproveitamento da terra, começa a trazer o equilíbrio para esse déficit de pessoas que não têm onde morar, elas teriam onde morar e de onde trabalhar também, tá certo? Só que isso não aconteceu. Por que não aconteceu? Os grandes produtores agropecuários brasileiros têm uma influência gigantesca, pessoal. Vocês lembram, no Brasil, quando o Brasil teve seus primeiros presidentes, teve um momento da história do Brasil que era conhecido como a República Café com Leite. Os presidentes, eles se dividiam no poder dos grandes produtores agroindustriais. Produtores de leite, de Minas Gerais, e produtores de café, São Paulo. A divisão era essa. Café com leite. São Paulo, Minas, São Paulo, Minas, São Paulo, Minas. Tá certo? E ele se dividiu na presidência. Por quê? Para defender os interesses próprios. Não tinha interesse de fazer reforma agrária. E um cara que tem seu representante, que é um fazendeiro, ele vai querer fazer reforma agrária? Não tem menor perigo. Tá certo? Isso trouxe um problema social para o Brasil. Por quê? Para você, pessoal, se produzir qualquer coisa que seja, você vai precisar de dinheiro. Você vai precisar de terra. Se você não tem
não tem, você tem terra, mas não tem dinheiro. Como você vai conseguir crédito para se produzir na sua terra? Isso é o problema. Os grandes produtores da agroindústria concentravam também o número de créditos que eram voltados a esse setor e eles dominavam o crédito. Tipo, liberavam R$1 milhão, 950 mil era para um produtor e os 50 mil era para os outros. Tá certo? É muito pouco, não dá para você conseguir dar crédito para os pequenos produtores, é um crédito muito pequeno, tá certo? Se dava mais para os grandes produtores, ok? Por exemplo, em locais que não tem água, você precisa de quê? Cavar um poço, fazer um duto condutor de água para levar água à sua terra. Tudo isso custa dinheiro, pessoal. Custa dinheiro para você comprar, para você fazer, para você manter. E o cara que já é um pequeno produtor não vai ter essas condições todas para fazer isso, tá certo? E o que acaba acontecendo? Ele vende sua terra porque vê que é inviável conseguir plantar nessa terra devido aos altos custos e vai vender para o grande produtor. Vai vender para ele. Ele compra, ele vai ter problema com crédito? Não. Ele vai ter problema com a falta d'água? Não, porque ele pode comprar uma bomba, pode mandar cavar um poço, tá certo? Tudo isso vai ser uma facilidade para ele, ok, pessoal? Então, o Brasil, que antes parava nesses empecilhos, até mesmo naturais, começou a se desdobrar em relação a isso, fazendo com que esses empecilhos não se tornassem mais empecilhos. A reforma agrária, pessoal, era vista como um empecilho, só que com a modernização da agricultura brasileira, deu-se a justificativa de que não é necessário mais reforma agrária. Nós já temos tecnologias, nós conseguimos escoar nosso produto, nós conseguimos plantar em todas as terras possíveis, então não era mais necessária essa reforma agrária. Beleza? É a justificativa deles. Aí os pequenos produtores continuaram perdendo suas terras. Os pequenos produtores continuaram sendo expulsos de suas terras devido à falta de recursos para mantê-las. Só que isso tudo é intencional. Se você tem muito dinheiro para crédito e somente um produtor concentra esse dinheiro, e os outros produtores como é que vão ficar? Eles vão ficar à mercê do que tem crédito, ok? Então, pessoal, é uma faca de dois gumes. É muito difícil, é caro? É. Só que você deveria facilitar o crédito para o que menos tem, não para o que já tem muito. E foi isso que aconteceu no Brasil. Eles facilitaram o crédito para o grande produtor que já tinha muitas terras, já tinha uma produção muito alta, e ele concentrou cada vez mais renda, concentrou cada vez mais crédito. Isso trouxe um problema muito grande para o Brasil. Professor, qual foi esse problema? Seguinte, pessoal, no Brasil, o local onde vai ter um destaque muito grande na produção agropecuária vai ser sul, sudeste e centro-oeste. Essa porção aqui do Brasil, ok? A agropecuária vai se desenvolver com uma facilidade muito grande aí. Vai concentrar crédito, vai concentrar os produtos industriais, os produtos de transformação da própria agroindústria, tá certo? Vão ficar todos aí. E vai necessitar de uma massa de trabalhadores muito grande. Quer dizer que também, professor, não vai ter no Nordeste e no Norte, não? No Nordeste, pessoal, vai ter também. O Nordeste vai se destacar na produção de alguma coisa? Vai sim. Produção de algodão tem um destaque muito grande no Nordeste. Só que esse mesmo processo que aconteceu no Sul, no Sudeste e Centro-Oeste, aconteceu no Nordeste também. Qual foi esse processo, professor? Lembra aí? Aquele de expulsão dos trabalhadores do campo de suas pequenas propriedades. Por quê? Devido à falta de crédito, à falta de recursos que não era cedido a esses trabalhadores. Então aqui, o cara que já tinha poder vai concentrar cada vez mais poder. E para onde é que vai esse trabalhador? Vai para onde? Trabalhar no Sudeste. Norte, trabalhar no Sudeste. Aqui no Sul, próximo ao Paraguai, vai trabalhar no Sudeste. Aqui no Sul do Brasil, aqui, vai trabalhar no Sudeste. São Paulo e Minas Gerais vão se destacar mais ainda, ok? Devido à produção de café, devido ao setor agropecuário
E com o crescimento do Brasil, essa zona ela vai se expandir, chegando a toda essa região, ok? Vai chegar mesmo, pessoal, até aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês. Ele vai subir, chegar para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. As zonas agricultáveis do Brasil, elas vão dominar praticamente o Brasil inteiro, pessoal. Todas as regiões do Brasil vão ter alguma coisa da agroindústria. Bem próximo, no Amazonas, meio do Amazonas, vai ter a agroindústria. No Nordeste, Sertão Seco, vai ter a agroindústria. No Sul do Brasil, vai ter, com certeza. Ok, pessoal? E tudo isso se deve principalmente aos incentivos. Quais são os incentivos? Incentivos federais, incentivos estaduais, na produção dessa agroindústria, tá certo? E o federal, o incentivo federal maior que nós vamos ter vai ser da própria Embrapa. O que seria Embrapa? Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, ok? Ela é fundamental para o desenvolvimento tecnológico da agropecuária brasileira, ok, pessoal? Com unidades espalhadas em todo o território, ela desenvolveu espécies adaptadas à condição de cada local, ok, pessoal? Daí, pessoal, uma coisa mesmo a nível federal que vai estar influenciando o Brasil como um todo, que seria a Embrapa, como se fosse um laboratório. Ele vai fazer os melhores grãos, as melhores galinhas, a melhor espécie de boi para você cuidar, a melhor espécie de carneiro para o abate, de galinha para o abate, de ovos, tá certo? Vai especializar em tudo que está ligado ao setor da agroindústria, ok? Os animais e vegetais vai se desenvolver mais rápido, mais forte, necessidade de menos agrotóxicos e o menor tempo possível, ok? A agroindústria vai se destacar nisso, até mesmo vai ter um setor de pesquisas exclusivamente para isso. Beleza, pessoal? Vocês estão vendo aqui a que nível chegou a agroindústria do Brasil? Um nível muito elevado. Pode ser que você não conheça. Eu nunca vi uma agroindústria. Mas elas estão presentes no seu dia a dia. Como? Quando você come o arroz, a agroindústria. Quando você come o feijão, a agroindústria. Como é aquela carne lá do churrasco, a agroindústria. Beleza, pessoal? Vamos para frente. Brasil, celeiro do mundo, página 4. No Brasil, desenvolveu-se e consolidou-se um importante setor de processamento industrial dos bens produzidos no campo. São as agroindústrias que processam, dentre outros produtos, laranja, cana-de-açúcar, soja, carne bovina, carne suína, carne de frango, couro, dentre outros elementos. O resultado foi a adoção de novas tecnologias de cultivo com altos ganhos de produtividade. Segundo o informe do ano de 2013 da Embrapa, observa aqui, pessoal, de 1972 a 2013, nós tivemos um boom de produção agropecuária aqui no Brasil. Então, o que? Crescimento de 400% na área. Não, crescimento de 400% na produção de grãos, pessoal. 400% na produção de grãos. Vocês veem que patamar chegou o Brasil em pouquíssimo tempo, de 1972 até 2013. Um elevado número de grãos são produzidos no Brasil. Será que o brasileiro dá conta de consumir todos esses grãos? Não só o brasileiro, mas o estrangeiro vai consumir esses grãos que são produzidos aqui. Então a agroindústria vai ter um papel fundamental na economia brasileira como um todo, pessoal. Pode ter certeza absoluta disso. Vai ser fundamental, ok? Crescimento de 400%. Confundi de novo. Aqui. Área usada para cultivo, crescimento de 80%. Ok, pessoal? Área usada para cultivo, crescimento de 80%. Produção de grãos, crescimento de 400%. Só ver esse mapa aqui que eu fiz aqui bem por cima. Antigamente era só concentrado aqui na região sul-sudeste, um pouquinho do centro-oeste, se espalhou até para o norte e para o nordeste, com uma área agricultável muito importante para a agroindústria. Ok? Principalmente, pessoal, se nós dermos um destaque aqui para a soja.
Mas, professor, o senhor falou no começo da aula sobre por que o Brasil produz tanta soja. Para quê? A gente tem uma cultura de consumir produtos ligados à soja. Eu não sei você, mas o que eu tenho de ligado à soja, de fato, é o óleo de soja. Não sei você, se você tem uma dieta que tem soja, mas no geral, o brasileiro não tem esse hábito assim, de consumir soja. Beleza, pessoal? O que o brasileiro faz? Consome carne, consome arroz, consome feijão. O Brasil planta isso? Planta isso. Mas o que o Brasil mais produz é soja. E para onde é que vai essa soja? Ásia, nós já pontuamos, Estados Unidos. Eles consomem muita soja? Consomem. Mas para que eles consomem soja, pessoal? De que forma? É muita soja. Principalmente, pessoal, para alimentar animais. Isso mesmo. Nós produzimos esse tanto de soja para alimentar outros animais. Professor, isso é bom, não? Você faz a ração, os animais ficam alimentados, então eles vão ter proteína animal para consumir. Isso vai ser muito bom para esses outros países. Vai. Só que para você produzir soja, pessoal, você vai precisar de quê? Uma área extremamente extensa da produção de soja, muita água, tem que ter um investimento altíssimo, tá certo? Lembra, pessoal, da aula que nós tratamos sobre a água? 72% de toda a água consumida no Brasil, ela é ligada ao quê? Agroindústria. Ou seja, é para a alimentação dos animais e para a plantação de soja. Os animais não precisam beber água? Precisam. Eles precisam comer alimentos? Precisam. Não vão ligar comer o quê? Soja, que é barato. Mas para se produzir soja, pessoal, tem um alto custo natural. Áreas naturais vão perder o seu território para a soja. Correntes de água vão perder sua força para a soja, para abastecer a soja. Então tudo tem um porém, pessoal. Tudo tem um porém. Vocês podem ter certeza disso. Vamos avançar. Aqui na página 5 do nosso material. Vamos lá. O custo de ser o celeiro do mundo. A modernização tem um lado perverso. A expansão do cultivo deu-se sobre uma estrutura fundiária, distribuição e propriedade das terras profundamente marcada pela concentração nas mãos de poucos proprietários. Isso, pessoal, é histórico no Brasil. Desde a época das capinhas hereditárias, que o Brasil era só isso aqui, a partir do Torânio, as terras eram concentradas na mão de quem? Dos caras que herdavam lá do rei de Portugal. Não, você pode trabalhar na nossa terra aqui. Bom, trabalho. Aí uma parte é para o rei de Portugal, outra parte é o lucro dele, do investidor. Desde aí, pessoal, vai passar de pai para filho. Imagina você ter uma terra gigantesca e não poder cultivar nela, porque era de uma pessoa só. Tipo, uma quantidade de quilômetros e quilômetros de terra de uma pessoa. Ele produzia cana-de-açúcar, beleza. Ele criava gato, beleza. O lucro é dele. Aí, pessoal, veio a independência. Aí o Brasil já teve uma facilidade maior de distribuir a terra, dar posse da terra para algumas pessoas, tá certo? Mas todos ligados ao rei de Portugal. Depois que o rei de Portugal, depois que o Brasil deixou de ser um império, passou a ser uma república, essas terras continuaram concentradas nas pessoas mais influentes, tá certo? E as pessoas mais pobres. Por exemplo, os escravos, quando eles foram libertos, para onde eles foram? Vai trabalhar na terra do grande proprietário. Não tem o que fazer. Não deram terra para eles, não deram estudo para eles. Entendeu? Então é todo um problema histórico que existe no Brasil. Então isso, pessoal, vai ter consequências no que o Brasil é hoje. Ok? Aqui, ó. Muitos pequenos agricultores enfrentam dificuldades para escoar a produção ou para obter financiamento. Com isso, são obrigados a vender suas propriedades ou a se tornar assalariados rurais ou urbanos, né? Isso acontece. Reforçando ainda mais a concentração fundiária. O avanço dos cultivos também vem causando impactos em biomas importantes como o cerrado,
estima-se que 40% do cerrado já tem desaparecido. E também é uma pressão muito grande sobre a Amazônia. Vamos voltar para cá, pessoal, para o Brasil aqui. Vocês lembram que eu coloquei aqui? Que o Brasil, a sua produção agropecuária, a sua agroindústria está concentrada mais no sul e sudeste, um destaque muito grande, uma parte do centro-oeste, beleza? Só que isso foi se expandindo, pessoal. Ele não vê limites, ele vai se expandindo. Onde vê território favorável, ele vai instalar. A agroindústria vai estar mais próxima da sua matéria-prima. A produção de banana precisa de muita água, melão, muita água, melancia, muita água, soja, vai precisar de água também, em área, uma área quente, em determinada época do ano precisa estar seca, beleza? Então, pessoal, os limites aqui da agroindústria, eles vão de acordo com a sua necessidade. Se aqui, ó, a produção de grãos cresceu 400%, quer dizer o quê? Que o Brasil, naquele pequeno território, conseguiu dar conta de tudo isso? Não, ele teve que expandir muito. A área agricultura cresceu 80%. Muito bom, não é não? É para quem? Se vai crescer 80%, alguém vai ter que perder seu território. Alguém vai ter que perder um local de origem. Escolhi, a bola da vez aqui foi o Cerrado. O Cerrado, pessoal, perdeu de mais ou menos de 40% a 50% de sua mata original. Beleza, pessoal, isso é muito grave. Isso é muito grave. Isso vai causar um desequilíbrio ambiental muito grande. Temos animais silvestres no Cerrado, temos vegetações que são oriundas somente do Cerrado, tá certo? Temos todo um clima, toda uma dinâmica ambiental do Cerrado, que ela vai sendo quebrada, esse ciclo vai sendo quebrado, ok? Isso vai trazer prejuízos, pessoal, pode ter certeza absoluta, vai trazer prejuízo ambiental, ok? Ele trata aqui também, ó, dos pequenos produtores. Vamos supor que aqui tinha um grande produtor, ele tinha uma grande quantidade de terra, só que ele viu um pequeno produtor que não dava conta, ele foi comprando, comprou de outro, comprou de outro. E para onde vão essas pessoas? Vão vender sua mão de obra. Já que ele não tem mais terra para trabalhar, vai ter que vender sua mão de obra para sobreviver. Ou ele vende sua mão de obra para o cara que comprou sua própria terra, ou ele vende sua mão de obra para alguma indústria que fica nas grandes cidades, próximo às grandes cidades, vai vender seu trabalho, vai se tornar um assalariado. Não vai se tornar mais um produtor rural, vai se tornar um assalariado. Isso vai ser muito grave, pessoal. Mas, professor, grave por quê? O senhor falou que a produção aumentou 80%, isso não é muito bom? É bom. O crescimento da produção de grãos aqui foi de 400%. É bom? Excelente. Mas, pessoal, vocês acham que nós consumimos todos esses produtos que são da agroindústria? Ou quase nenhum desses produtos? Pessoal, nessa aula eu vou trazer uma informação muito importante, muito reveladora para nós, tá certo, pessoal? Então fiquem atentos. Vamos passar o slide aqui, o material de vocês. Aqui, pessoal, eu trouxe um mapa, está aqui na página 6, que ele vai trazer sobre esses, ele vai mostrar para a gente, sobre esses processos migratórios que vão ocorrer no Brasil, dando um destaque muito grande aqui para o Nordeste. O Nordeste, esse processo, pessoal, de compra de terras se deu muito fortemente no Nordeste, principalmente devido às dificuldades naturais que naturalmente existem. Beleza? Dificuldades que são normais para aqui para a região. Só que para quem não tem dinheiro, para quem não tem recurso, vai ser atingido de uma forma muito mais potencializada do que de uma pessoa que já tem muito recurso para se manter. Tá certo, pessoal? Como assim, professor? Seguinte, se tem falta d'água, manda cavar um poço e eu vou ter água para produzir aqui os grãos que eu quiser e vou ter meu lucro. Beleza? Só que para você cavar um poço, pessoal, tem custo, é caro. Não é nem todo campo você consegue cavar um poço. Nem todo campo você consegue cavar um poço cavando. Precisa daquela sonda. Tá certo, pessoal?
E cada vez que vai dificultando, mais caro mais caro se torna. Então, a concentração de terras no Nordeste vai ser de uma forma muito mais potencializada devido às dificuldades naturais e à concentração de terra que antes existia. Beleza? O cara que tinha muito dinheiro vai ter mais dinheiro porque ele vai ter mais terras, vai poder cultivar nessas terras que ele tem grana. A pessoa que não tem dinheiro não vai cultivar devido aos problemas ambientais, períodos de seca. Se ele tem 1 ano, 2 anos sem plantar, como essa pessoa vai viver? Entendeu? Então, eles acabam vendendo sua terra e migrando para locais onde oferece trabalho. Olha aqui o fluxo de migração no Nordeste se dá muito ao sul, sudeste, centro-oeste, até mesmo ao norte do Brasil. Por que ao norte, professor? Presença de água. Sudeste nos anos 70 estava em amplo crescimento. Crescimento da indústria. O crescimento da construção civil se deu muito fortemente aqui no Sudeste. Tá certo, pessoal? Então essa massa de trabalhadores conseguiu ter acesso a um trabalho, conseguiu ter sua renda, mas ele perdeu sua terra aqui na sua região natal. Ok, pessoal? Ele perdeu sua terra para o grande produtor. Isso vai ser bom ou isso vai ser péssimo, pessoal? As cidades elas vão começar a concentrar gente. E os problemas urbanos vão se dar de forma muito mais forte. Eu trouxe outra imagem aqui para vocês terem noção do quanto a soja vem crescendo e quanto ela não vai respeitando os limites naturais. Tá certo? Trouxe uma imagem aqui de uma plantação de soja dentro do cerrado. Está quase nos limites ali dos chapadões que existem naquela região. E devastando toda a mata original, caiu, deu lugar à soja. Tá certo, pessoal? Isso vai ser bom? Vai ser bom para quem? O grande produtor de soja vai ficar muito feliz com isso. Ele vai ter muito dinheiro, ter muitos compradores, beleza? Mas o setor natural, a biodiversidade, onde é que fica? Lembrando, pessoal, que o cerrado ele é responsável pela nascente de vários rios brasileiros. Nós temos aqui também uma região que está sendo muito afetada com isso. Qual é? A Amazônia. A região da Amazônia, pessoal, ela vai ser também afetada pelo esse crescimento agroindustrial. Para abastecer o mundo, nós precisamos de terra. Tem terra lá, muita terra na Amazônia. O que é que nós vamos fazer com a terra que tem lá? Vamos desmatar e usar para plantar soja. É bom? Bom para quem? Sempre pergunte isso. Vamos lá. E tem outra coisa, pessoal, que vai acontecer no Brasil, que vai ser muito mais comum, é o processo de trabalho análogo à escravidão. Pessoal, a escravidão não acabou há muito tempo. Pessoal, a princesa Isabel assinou lá a Lei Áurea e acabou a escravidão. Sim, só que nem todos respeitam isso, pessoal. Tem vários direitos que o trabalhador do campo tem que não são respeitados. Eles ficam em ambientes insalubres, recebem salários que não dá para sobreviver. Eles têm que pagar para morar onde o empregador oferece a ele, entendeu? Então eles se tornam um refém do empregador. Trabalham cerca de 12 horas por dia, não tem uma alimentação correta. Isso tudo está ligado ao trabalho análogo à escravidão, que é muito comum no Brasil, só que é pouco abordado, pouco falado, porque ele é feito às escondidas, tá certo, pessoal? Então isso vai trazer um prejuízo muito grande para os trabalhadores. Ele já não tem renda, o agricultor já não tem uma renda muito boa, ele vende sua mão de obra e ainda é explorado até o limite, tá certo? Esse é o problema da falta de distribuição de terra. Porque se esses trabalhadores tivessem crédito, tivessem condição de manter sua terra, com certeza eles não estariam se submetendo a trabalhos dessa forma, não é, pessoal? Então tem toda uma questão por trás dessa concentração de renda, essa concentração de terras, beleza? É isso que nós temos que pensar um pouco, pessoal. Por que esses trabalhadores se submetem a isso? Vendeu porque ele quis. Será que foi o que ele quis? Ou que ele não tinha condição para sobreviver, para se manter? O que adianta você ter uma terra e não conseguir trabalhar nela? Ele pode até trabalhar nela se ele tiver recurso, mas se não oferece os recursos para ele, como ele vai produzir?
entendeu? Tem todo um questionamento por trás desses trabalhos, ok, pessoal? Por causa da distribuição de renda no Brasil, distribuição de terra também. Vamos lá para frente. Grandes produtores versus agricultura familiar. Mesmo em um quadro de extrema desigualdade social, a agricultura familiar é entendida aqui como aquela que se desenvolve em pequenas propriedades e que utiliza principalmente a força de trabalho da própria família. Ela tem sido muito produtiva. Ela responde a maior parte, ou seja, 74,4% do pessoal ocupado no campo. Então, pessoal, quer dizer o quê? Que 74% de todas as pessoas que trabalham no campo são da agricultura familiar. Isso é muito bom. E apenas utilizam 23% das terras agricultáveis. Vocês estão vendo, pessoal? Eles empregam uma quantidade muito grande de pessoas, só que eles não têm terras o suficiente. Não era o suficiente para eles, mas a quantidade de terras é muito pequena na mão de tantas pessoas, entendeu? Tipo assim, tem um trabalhador tem 5 hectares. Sendo que um trabalhador tem 5 hectares e um grande produtor rural, aquele lá, o fazendeiro, tem 500 hectares. Vocês estão vendo? Enquanto um tem 5, o outro tem 500. Então a capacidade de produção, de crédito, de ter mais recursos, vai ser muito maior na mão desse aqui. Enquanto o cara aqui, que tem 5 hectares, ele consegue produzir o suficiente para se manter. E também, pessoal, para abastecer o mercado interno. Tem uma curiosidade que eu coloquei aqui para vocês, que eu não falei, eu vou falar agora. Mas, 70%, cadê? 70% de todos os alimentos que nós consumimos, eles são provenientes aqui da agricultura familiar. Professor, é verdade, professor? Sim, é verdade. Por quê? Esses grandes produtores aqui da indústria, eles vão atender os mercados internacionais. A maior parte da sua produção vai escoar para fora do país. Professor, quer dizer que eles pegam a água, eles pegam as terras, eles pegam o crédito e mandam tudo para fora do país? Sim, porque dá lucro para eles. É muito bom para eles. Só que para abastecer o mercado interno, nós vamos precisar muito da agricultura familiar. 70% de todos os alimentos que nós consumimos são da agricultura familiar, pessoal. Não são dos grandes produtores. Só quer dizer que a gente não consome. Só que é uma quantidade pequena. Ok? A carne que nós consumimos, a maior parte vem da agricultura familiar. Ovos, agricultura familiar. Beleza, pessoal? São aqueles pequenos produtores que produzem para o brasileiro consumir. Não são os grandes produtores. Então, isso é contradição. Se 74% das terras estão nas mãos, 74% dos trabalhadores estão em 23% das terras, imagina se fosse uma proporção de 70% desses trabalhadores para 70% das terras agricultáveis no Brasil. A nossa produção ia aumentar muito, pessoal. Ok? Só que tem a justificativa dos grandes propriedades de terra. Eles não vão querer isso de jeito nenhum. Porque praticamente iria quebrar o Brasil. Porque nós dependemos da produção deles para gerar emprego, para gerar renda, para diversos outros setores da sociedade. Ok? Então fica esse problema no Brasil da concentração de terra. Se esse problema tivesse resolvido muito antes, com certeza nós estaríamos com um lugar de destaque bem maior, uma população urbana talvez menor ou melhor distribuída no Brasil. Aqui, pessoal, na página 9 do nosso material, eu trouxe aqui um exemplo de um gráfico
da agricultura dos camponeses e do agronegócio. No crédito da agricultura camponesa, os camponeses, em geral, eles concentram 14% do crédito disponível no mercado, enquanto o agronegócio vai dispor de 86% de todo o crédito. Estão vendo? O que tem maior número de trabalhadores vai ter o menor número de crédito. Isso é meio contraditório, né? Concentração de terras. Da agricultura familiar, agricultura camponesa, 24% das terras agricultáveis do Brasil. Enquanto no agronegócio, 76% da terra vai estar nas mãos do agronegócio. Cadê? Produção global, 40%. Produção global, 60% do agronegócio. Produção de comida, 70% da agricultura camponesa. E produção de comida, 30% do agronegócio. Estão vendo, pessoal? Muito contraditório, né? Enquanto um concentra muita renda, o outro vai concentrar quase nenhuma renda. Beleza? Vamos lá, pessoal. Agora eu trouxe algumas questões para a gente resolver juntos, tá certo, pessoal? Fixar o conteúdo na nossa cabeça. Embora muitos especialistas recomendem o uso da agropecuária intensiva em relação aos seus benefícios, a utilização do modelo extensivo ainda é muito comum em todo o país e também em várias partes do mundo, principalmente em áreas de menor oferta tecnológica. Uma das vantagens que justificam o emprego da agropecuária extensiva é, primeiro de tudo, pessoal, vamos relembrar o que é a agropecuária intensiva e extensiva. A intensiva é a agropecuária que se dá com os animais em locais fechados, onde eles potencializam o uso de maquinários e da produção de carne de uma forma muito mais rápida. Na extensiva não, ele vai precisar de largas escalas de terra para que o gado possa pastar e viver, ok? A recomendada é o quê? Da intensiva, vai uma menor área para produzir muito. Só que de acordo com o poder aquisitivo, ela vai se tornar inviável. A mais utilizada hoje é a extensiva, ou seja, aquela que vai precisar de muitas terras. Mas vamos lá. Uma das vantagens que justificam o emprego da agropecuária extensiva é o qual? O menor uso de fertilizantes e agrotóxicos, a menor possibilidade de produção de transgênico, a redução do preço dos produtos agrícolas, o diminuto índice de desflorestamento e a máxima relação do custo-benefício. Pessoal, uma das vantagens que vai justificar isso vai ser o uso de quê? O menor uso de fertilizantes e agrotóxicos. Ok, pessoal? Por quê? Quanto menos áreas agricultáveis você ter, menor vai ser a quantidade de agrotóxicos utilizados e fertilizantes. Isso é uma relação óbvia. Então, quanto mais intensivo for, menor vai ser a quantidade. Ok, pessoal? Então, a resposta correta é o item A. Vamos lá para o outro. Questão 2, pessoal. A inserção de tecnologias e de sistemas mecanizados no âmbito da produção agrícola vem ocasionando profundas transformações no espaço geográfico do Brasil e do mundo. Entre essas transformações, nós podemos considerar letra A, aceleração do processo do êxodo rural. Letra B, o reordenamento democrático do espaço rural. Letra C, a concentração da mão de obra no meio agrário. Letra D, o processo de distribuição de terras agrícolas. Letra E, a subordinação das cidades em relação ao campo. Pessoal, o mais óbvio aqui, o que a gente mais abordou durante nossas aulas, foi o quê? O aceleramento do processo de êxodo rural. O que seria o êxodo rural? Êxodo seria saída. As pessoas vão sair do campo e indo para as grandes cidades, se concentrando nos grandes centros urbanos. Beleza? Isso aconteceu no Brasil? Acontece ainda. De onde mais saem pessoas, pessoal? No Nordeste, onde esse processo de concentração de terras se deu de uma forma muito forte, devido a fatores históricos, e essa população passou a migrar
para onde se oferta mais trabalho, ou seja, a região sul e sudeste do Brasil. Ok, pessoal? Então, o êxodo rural foi uma consequência essa produção agrícola que o Brasil adotou hoje. Ok, pessoal? Então, letra correta ou letra A. Beleza? Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Então, um abraço e fique com Deus.